Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. A Black Friday é uma campanha de varejo marcada por grandes descontos, realizada na última sexta-feira de novembro. No Brasil, ela movimenta bilhões de reais e é regulada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. O papel do PROCON, que é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, atua para fiscalizar e coibir abusos dos comerciantes e proteger o consumidor. Para sabermos de que forma podemos contar com o órgão, recebemos nos estúdios do Alagoas em Pauta o diretor-presidente do PROCON, Daniel Sampaio. Daniel, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Você é diretor-presidente do PROCON Alagoas, não é isso? Exatamente, Daniela Santoro, é uma grande satisfação estar aqui e para passar as orientações dessa data que é tão aguardada pelos consumidores. Então, próxima semana a gente já vai fazer as fiscalizações para poder passar os preços dos principais produtos, das principais lojas, o consumidor já saber mais ou menos se de fato as promoções vão existir. O que a É, gente isso. vem Vocês trabalham já com planejamento, prevendo alguns abusos que normalmente são cometidos na Black Friday, né? exatamente. O que a gente vem percebendo é que os consumidores já estão mais atentos, eles já estão tirando fotos dos preços, mandando para a nossa equipe de fiscalização. Então a gente já está fazendo esse monitoramento para que de fato a gente verifique se de fato as promoções estão existindo, para evitar os abusos, evitar as propagandas enganosas. Então, é muito importante essa interação do consumidor com o órgão. E entre as principais atribuições do PROCON, né, além de fiscalizar essa questão do preço, de que forma o consumidor pode contar com o PROCON também? Então, nessas datas, a gente percebe que as pessoas ficam muito preocupadas, de fato, com as promoções, se ela existe, mas muitas das vezes esquece de solicitar produtos como uma nota fiscal, a política de troca da loja. Então, é importante o consumidor saber que não é porque é uma data diferenciada que ele não vai solicitar os seus direitos. Então, a primeira orientação é essa, e o PROCON está para orientar em diversos fatores. Por exemplo, se você compra um produto, o produto vem com defeito, você entrou em contato com a loja, mas a loja não quer resolver aquela situação de forma amigável, procure o PROCON, que a gente está de portas abertas para, para resolver a sua situação de forma rápida, de forma administrativa, para que não tenha maiores dores de cabeça. A gente até se coloca à disposição, porque a gente percebe que muitas pessoas estão optando em fazer compras pela internet. E compras pela internet, as pessoas não têm acesso às mercadorias. Então a gente faz essa busca para verificar a idoneidade da loja, verificar a reputação, porque o que acontece na prática é que as pessoas compram por impulso e quando vai abrir a sua reclamação, a gente verifica que a loja sequer existe. Então, é ter cautela, fazer uma pesquisa de fato. Se tiver qualquer dificuldade, a gente se coloca à disposição para Claro. poder dar esse apoio. Lógico. Aí, por exemplo, existem vários direitos do consumidor que estão previstos no código. E, por exemplo, uma das coisas que acho que a maioria das pessoas não sabe é que a pessoa tem 7 dias para se arrepender de uma compra online. Exatamente. É o direito ao arrependimento, já que a pessoa não teve acesso àquele produto, independente se veio com vício, se veio com defeito, se a pessoa se arrepender, tem direito. E a gente verifica muito na prática que as lojas ficam criando dificuldades. E aí, nessas dificuldades, é que a gente entra
muitas das vezes para poder dar esse suporte, para poder resolver a situação do consumidor. Então, são vários casos, né? Isso a gente vem fazendo várias matérias informativas, a gente vem percebendo que o consumidor está cada vez mais consciente dos seus direitos, E mas, atento, né? pois é, e é muito importante, porque quando ele sabe dos seus direitos, quando não são respeitados, eles já sabem a quem recorrer. Verdade. Esse direito de arrependimento, ele é válido também para o caso de passagem aérea, por exemplo? Sim, é muito importante o consumidor ficar atento, né, antes de fazer suas compras e se caso houver um arrependimento, ele pode nos acionar também. Porque a companhia aérea diz que o produto dela é apenas online e que o consumidor não tem esse direito do arrependimento de 7 dias. Não, Para passagens aéreas também é válido? para passagens aéreas também é válida essa legislação e em alguns casos a gente verifica que eles criam uma certa dificuldade, mas a gente consegue resolver a maioria dos casos. Isso é muito importante colocar, porque a companhia aérea tem lá as tarifas, né? Então diz não reembolsável, não isso, não aquilo, e faz você pagar mais caro para ter direito ao reembolso da passagem. Mas se em 7 dias eu me arrepender de ter comprado aquela passagem aérea, não importa para onde, eu posso ligar para a companhia aérea e dizer, olha, não quero mais, quero desistir da compra. Isso, aí ela vai dar algumas alternativas e se de fato não tiver nenhuma que seja satisfatória para os seus interesses, a gente se coloca à disposição para abrir a reclamação e poder resolver da melhor maneira possível. Certo. Existe algum checklist de conformidade que o comerciante deve adquirir, deve fazer parte do Procon, por exemplo? Então, eu sou comerciante, tenho uma loja no varejo, vendo qualquer coisa, e existe esse checklist dizendo assim: você precisa estar em conformidade com isso, com isso, com isso, com isso. Tem sim um checklist, inclusive a gente distribui, né, para vários empresários e a gente verifica também que muitas das vezes o empresário, principalmente aquele que está começando, de boa fé, já nos procura para saber todas as suas responsabilidades, né? Tem a questão da acessibilidade, que é muito importante. Então, assim, a gente caiu muito em cima disso, porque as pessoas iam para lá com bastante angústia, porque muitas das vezes não tinha banheiros adaptados, não tinha essa Uma preocupação, rampa, não né? tinha uma rampa, e aí a gente, que assim, que é algo que muitas lojas acabam esquecendo, né? Negligenciando, né? A questão dos preços que tem que estar acessíveis, né? Porque muitas das vezes o, o empresário não coloca o preço e aí a pessoa tem que imaginar que é um valor, mas quando chega no caixa, se for um valor diferente, passa pelo constrangimento de não conseguir pagar. Então tem a questão da nota fiscal que toda loja tem que emitir, né? A nota fiscal é muito importante. A política de troca, cada loja tem essa liberalidade de ter a sua. Mas aí o que é que a gente orienta o consumidor? A sempre solicitar a política de troca. Se for 7 dias, se for 15 dias, porque se houver qualquer tipo de defeito, de vício, ele está com o documento e não fica apenas de boca. Mas aí, nesse caso do arrependimento, né, a companhia aérea me informa ali que se eu comprar uma passagem naquela tarifa, eu não tenho direito a reembolso. Isso é uma política de troca da companhia aérea ou ele está infringindo o direito de arrependimento de 7 dias? Então, eu entendo que ele está infringindo, né? É um caso que realmente o jurídico é bastante acionário, assim, é um caso bastante complexo que gera muitas controvérsias mas assim, a gente sempre luta
pelo direito do consumidor. Mas realmente esse caso específico gera muitas controvérsias. Eu estou trazendo aqui os casos assim realmente mais específicos para tirar essas dúvidas do consumidor, né? Então, na maioria das vezes, o Procon ele tenta ajudar, mas quando o caso é mais complexo, tem que procurar a orientação de um advogado, por exemplo. Isso. A gente atua de forma administrativa, mas alguns casos mais complexos acaba tendo que acionar o judiciário. E, mas assim, estamos à inteira disposição da comunidade para poder auxiliar, para poder orientar da melhor maneira possível. Qual o produto que vocês recebem maior número de reclamações? É eletrodoméstico? É vestuário? Eletrodomésticos, né, que vem muitas das vezes com defeitos e as compras feitas pela internet que muitas das vezes não chega a mercadoria naquele tempo estipulado. Então, e em relação às maiores reclamações é em relação às concessionárias de água e energia. A RK Equatorial realmente a gente recebe muitas reclamações de cobranças indevidas, enfim, má prestação de serviço, serviços que não são oferecidos. E aí, em relação a Ou que dizem que oferecem e cobram por ele, mas não oferecem? exatamente, em relação à Equatorial, a gente vem até diminuindo, mas a BRK ainda recebemos muitas reclamações. E as providências do Procon com relação a isso? Vocês procuram as empresas, levam as reclamações até eles, depois retornam para o consumidor? Como é o processo? Então, a gente tem um índice de acordo muito grande, mas em alguns casos que são mais complexos, a gente acaba tentando intermediar aquela negociação, mas em relação à BRK ainda é um pouco mais difícil de acordo. Mas a gente já fez um levantamento e o nosso levantamento é que em 70% dos casos a gente consegue fazer acordo. Alguns casos mais complexos, precisa de uma perícia, por exemplo, aí a gente tem que orientar o consumidor a procurar o judiciário. Entendi. Então, agora na Black Friday também não muda muito, né? Os produtos campeões de reclamações no Procon são os eletrodomésticos. Exatamente. E aí é muito importante, né, o consumidor que já sabe o que quer comprar, o que deseja comprar, já ir na loja, já verificar o preço, né, tira uma foto, já manda para a nossa equipe de fiscalização. A gente tem um WhatsApp que o Procon de Alagoas é um dos poucos estados que utiliza o WhatsApp como ferramenta direta para o consumidor abrir a sua reclamação e fazer as suas denúncias também. Então, é importantíssimo essa interação e até porque eu costumo dizer que o nosso principal fiscal é o cidadão Sem dúvida. e é ele que faz o nosso cronograma. Então, a gente vem recebendo bastante informações em relação aos preços e a gente está assim fazendo esse monitoramento e no dia as lojas que não cumprirem com as promoções verdadeiras, elas sabem que serão penalizadas. A gente pode aplicar meras multas, como também podemos até interditar. É lógico que não é o nosso desejo. A gente luta para que sempre haja harmonia entre o consumidor E o e varejo, né? exatamente, e o fornecedor. Mas as empresas, as lojas sabem que se não trabalhar da maneira correta, a gente vai ter que aplicar as sanções. E algumas lojas acreditam que vale o risco, entre aspas, de não ser conforme, né? Não atender em conformidade ao código. Vale a pena? Não vale a pena, inclusive até por uma questão de reputação também, Claro. porque acaba acontecendo que algumas lojas a gente vai com a equipe de fiscalização, é constrangedor para o Hum, fornecedor.
Inclusive, em alguns anos, ano passado não teve, mas no ano retrasado teve umas 3 lojas que a gente interditou. Então, isso para a reputação é muito complicado. É ruim, né? O Procon realiza feirões, né? Para que servem os feirões do Procon? São feirões de renegociação de dívidas. Para quê? Para que recuperar, mais do que recuperar o crédito das pessoas que estão endividadas, recuperar a dignidade. Então a gente faz esses feirões, a gente junta os principais bancos para realmente dar oportunidades diferenciadas. A gente junta também concessionárias de água, energia, BRK, Equatorial. A gente faz um levantamento para saber aonde as pessoas têm mais dívidas e junta na condição de quê? De que dê condições realmente diferenciadas, porque nada não adiantava a gente se mover para uma ação dessa, mas chegar lá o consumidor e não ter bons descontos, Sim. não ter juros, não tirar os juros, não tirar as multas, porque o consumidor chega lá bastante aflito. E quando a gente verifica que ele sai satisfeito com aquela negociação com o nome limpo, é realmente uma satisfação muito grande. E Claro. para cada acordo, a gente leva a nossa equipe de física, a nossa equipe seja do jurídico, seja do atendimento, para verificar se de fato aquele acordo está sendo vantajoso. Então, o consumidor que vai, ele tem essa tranquilidade também que vai ter esse suporte do Procon. E tem lá também o NAS, que é o Núcleo de Apoio aos Superendividados. Por quê? Porque não adianta a gente fazer essas ações e depois de algum tempo as pessoas contraírem novas Novas dívidas. dívidas. Então a gente pega o contato dessas pessoas e aí a gente tem uma equipe de economistas, psicólogos, que depois faz alguns agendamentos, algumas reuniões para que de fato a gente verifique se as pessoas estão com a consciência que tem que equilibrar suas finanças. Gastar o que pode. Dentro das suas condições de pagamento, Pois é, não né? adianta receber X e querer O gasto gastar. consciente, né? A Black Friday está vindo aí e muita gente mete os pés pelas mãos na ânsia de comprar mais barato, as coisas que aparecem pelo dobro da metade do preço que a gente brinca, né? Então é realmente prestar atenção, ter essa responsabilidade com os seus gastos, com o seu cartão. E para o próximo feirão do Procon está marcado para quando? Então, a gente está fazendo o Procon na Rua, que é um projeto que teve o apoio restrito do governador Paulo Dantas, que é o que? A gente está descentralizando os nossos serviços. A gente leva todos os nossos serviços para algumas comunidades mais carentes, que a gente verifica que, de fato, as pessoas não estão procurando o órgão, seja também para alguns municípios que a gente vê essa necessidade. E aí a gente está aproveitando e está levando também as principais, por exemplo, concessionária de água e de energia, a gente consegue levar, mas aquele feirão com todos os bancos, principais bancos, principais lojas, algumas faculdades, esse a gente está se organizando para fazer ou em dezembro ou no comecinho do próximo ano. Que maravilha! Então, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, esclarecer para a gente, chamar a atenção aí da Black Friday. Ela essencialmente é marcada para a última sexta-feira de novembro, mas a gente sabe que o comércio já vem trabalhando exaustivamente, né, essa data durante o mês de novembro. Então, presta atenção. Se tem alguma dúvida, procura o Procon do seu estado, na sua cidade, para tirar dúvida, para buscar por ajuda, caso se sinta lesado em algum momento, e consultar sempre o Código de Defesa do Consumidor, né, Daniel? Eu acho que é importante a gente ter ciência dos nossos direitos, até para a gente poder cobrar, né? Verdade. Daniela Santoro, foi uma satisfação enorme estar aqui
passando algumas dicas, passando algumas informações, até porque o Black é uma data muito esperada, muito aguardada, e o consumidor tem que estar atento, porque quando ele sabe dos seus direitos, quando não são respeitados, ele sabe a quem reivindicar. Com certeza. Daniel, muito obrigada. Sempre que tiver novidades, vem aqui, conta pra gente e até a próxima. Até a próxima. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta.